Olá, meu nome é Rosemary Batista Ferreira, eu sou aluna da Unicesumar do curso Bacharel em Teologia do primeiro ano. O meu RA ele é o 2100-2298-5. Eu sou membro da Primeira Igreja do Nazareno em Olinda e eu estou aqui hoje para apresentar um trabalho da nossa disciplina de pregação e práticas ministeriais. Eu agradeço ao Unicesumar por essa oportunidade, tem sido de grande aprendizado para a minha vida. E eu gostaria, sem mais delongas, ler com você um texto da Palavra de Deus que está em 1 João 4, do 1 até o 21, que diz o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Esse texto maravilhoso que nós acabamos de ler, e eu gostaria agora de fazer com você uma reflexão sobre ele. E o título dessa mensagem é Jesus, a expressão do amor de Deus. A primeira carta de João, desse texto que nós acabamos de ler, ela, apesar do autor não se identificar, os pais da igreja, eles consideraram que João é o autor, não só da primeira, como da segunda e da terceira. Essas cartas, elas foram escritas provavelmente em Éfeso, e ela foi direcionada para as igrejas que estavam ali próximas da Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia. Provavelmente João já estava bem no finalzinho da sua vida quando escreveu essa carta. A data dela especificada não tem, mas ela é aproximadamente entre 80 e 95 depois de Cristo. Então, ela foi escrita num contexto em que a igreja vinha sendo exposta a alguns ensinamentos heréticos. Havia um grupo que havia saído da igreja
e que agora voltava querendo introduzir na igreja um ensinamento diferente daquele que os apóstolos haviam ensinado. Esse grupo, eles não acreditavam que o Cristo, Filho do Deus vivo, era aquele mesmo Jesus humano que a igreja pregava, aquele que tinha morrido, sido crucificado e havia ressuscitado. Então eles acreditavam que o conhecimento que eles tinham de Deus é que era o correto. Só que eles viviam uma vida que não condizia, porque eles pregavam que eles eram moralmente perfeitos e a vida deles de pecado, uma vida de altivez, até por se achar superior aos outros, que sabiam mais que os outros, isso não condizia com as doutrinas que eles pregavam. Então João, ele vem nesse contexto aí, escrevendo para que a igreja ficasse firme nos ensinamentos dos apóstolos. Aí ele vem, falando para eles que o evangelho, ele é uma vida de amor e de conduta justa. Então ele vem chamando a atenção da igreja para esses temas centrais, Os temas da carta dele são: Jesus, ele é totalmente humano e ele é totalmente divino. Aí ele vem falando, o evangelho caminha lado a lado com uma conduta justa, com uma conduta de amor e ética. E ele vem chamando a atenção que uma fé verdadeira, ela produz confiança. Confiança no perdão, confiança na vitória sobre o mal e confiança na vida eterna. Então ele vem para fortalecer a fé da igreja. E por isso ele começa a escrever o texto que a gente acabou de ler. Então eu gostaria que você refletisse comigo sobre alguns tópicos que eu analisei desse texto. O primeiro é os falsos ensinamentos, o segundo é o amor de Deus e o terceiro é o amor entre irmãos. Então, queria que você acompanhasse no versículo 1 do capítulo 4, quando João fala: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provais espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, João aqui, ele vem falando para a igreja ela estar atenta e provar os espíritos. Aqui a gente sabe que na igreja primitiva havia o dom do discernimento, que é um dom do Espírito, para poder a igreja ser conduzida. Até hoje esse dom está disponível. Mas aqui provavelmente ele não estava se referindo a esse dom como sobrenatural, mas sim como uma análise que eles deveriam fazer das doutrinas que aqueles mestres vinham trazendo. Eles deveriam analisar o que eles estavam falando, se condizia com aquilo que eles estavam vivendo. Então ele começa assim, ao longo do texto, ele vai explicando. Se eles chegarem confessando que Jesus Cristo é Deus, então eles devem ser ouvidos. Agora, se eles não falarem que Jesus Cristo é Deus, não devem ser ouvidos. Além disso, eles deveriam ter uma vida de conduta de acordo com os ensinamentos das Escrituras e também de acordo com os ensinamentos dos apóstolos. Então, João faz para eles uma relaçãozinha de coisas que eles deveriam observar. Então, ele fala, olha, agora se eles chegarem aqui e não confessarem que Jesus Cristo é Deus, não tiverem uma vida em amor e não estiverem fortes e firmes nos ensinamentos dos apóstolos, eles não devem ser aceitos. Eles devem ser considerados impostores, falsos profetas. Então, a igreja não deve dar espaço para eles. Então, João vem advertindo dessa forma. Aí ele vai no versículo 4 e 5, ele fala o seguinte: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, esse mundo aqui é o mundo subjetivo, é a respeito dos sentimentos que envolvem. Aqui nesse grupo, a própria soberba, a altivez de se achar melhor do que os outros. Então, João, ele vem falando para eles sobre isso, que esse sentimento que existe aí, Jesus é maior do que tudo isso. E hoje a gente vê ainda pessoas assim no mundo,
né? Pessoas que elas acham que o seu comportamento é o correto, elas fazem, elas projetam o evangelho de acordo com as necessidades delas, e ali elas querem introduzir na igreja ensinamentos como esses. E aí João advertia aqui, e Deus nos adverte ainda hoje através dessa carta, que mesmo depois de tantos anos é atual para as nossas vidas, né? Para que eles estivessem sabendo que eles não deveriam aceitar aquele ensinamento, porque o que está neles é maior do que tudo aquilo ali que eles estão pregando. Aí no versículo 5 ele diz assim, porque eles são do mundo, eles procedem do mundo, por isso que o mundo os ouve. Então, queridos, é que a gente venha estar atento a esse ensinamento de João, porque o mundo, ele tem vivido dessa maneira. Esse sentimento mundano que tem aí, muitas vezes ele tem entrado dentro da igreja, e a gente às vezes não está vendo, né? A gente não está entendendo que os falsos profetas, eles vão chegando dessa maneira, e aí vão incluindo no nosso meio comportamentos que não estão de acordo com as escrituras, e muitas vezes a gente não conhece porque a gente não estuda as escrituras, e aí a gente vai aceitando várias coisas, a gente vai em busca daquilo que vai fortalecer o nosso interior, né, o nosso eu. Mas João vem falando que, né, nós devemos estar firmes ali naquela proposta do Evangelho, que o Evangelho é uma vida de transformação, é uma vida que você se nega e que você vive em acordo, de acordo com os ensinamentos, com os preceitos de Deus, que você venha refletir sobre isso. Eu gostaria de falar agora sobre o amor de Deus. Nos versículos 9 e 10, do capítulo 4 que a gente está lendo, João relata que o amor de Deus, ele se manifestou em nós em haver enviado o seu Filho Jesus ao mundo para vivermos por meio dele. Não fomos nós que o amamos, mas ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então João, ele vem aqui mostrando um amor de Deus diferente do amor praticado aí na sociedade, praticado nesse sistema mundano que a gente falou. Ele vem falando de um amor que ele ama antes, que ele se entrega antes mesmo que nós tivéssemos noção de saber, de entender a profundidade desse amor. Deus, ele já se entregou, ele deu o seu Filho pela propiciação dos nossos pecados. Então nós fomos perdoados, nós fomos resgatados, fomos amados, antes mesmo que a gente pudesse ter noção de que isso estava acontecendo. Foi lá desde a fundação do mundo. Então, ele vem apontando esse amor de Deus, que é diferente do que a gente vê no mundo, onde a gente ama a quem nos ama, onde a gente faz o bem porque alguém nos fez o bem, e onde a gente tem até um ditado que fala: gentileza gera gentileza. Então, se for gentil comigo, eu vou ser, se não for, eu não vou ser. E aqui nesse texto, João, ele vem apontando esse amor, que é um amor diferente, né? Que é um amor que se entrega primeiro, ele se dá primeiro, né? Então, eu vou amar, eu vou fazer gentileza, eu vou fazer o bem, porque eu tenho essa essência de Deus na minha vida, não porque eu esteja esperando retribuição, porque eu faça por interesse, não, é algo que eu faço porque eu tenho o amor de Deus derramado em mim. E eu gostaria de falar agora sobre o amor entre os irmãos. Nos versículos 11, 12 e 13, João declara que assim como Deus nos amou, devemos amar uns aos outros. Se assim o fizermos, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, queridos, essa é a nossa forma de evidenciar o nosso amor a Deus, amando o nosso irmão. Em 1 Coríntios 13, do 4 até o 7, são destacadas algumas características desse amor supremo de Deus, que Deus, ele nos ensina a amar o nosso irmão. Então, aí ele vem falando que é um amor paciente. Esse amor paciente é um amor persistente, um amor que não desiste do seu amor, do seu irmão. É um amor que é benigno, é um amor que ele é sem ciúmes, é um amor que não guarda mágoa, que não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade.
Então, que o Espírito de Deus venha falar no seu coração, que você venha fazer uma reflexão. Será que nós temos manifestado esse amor de Deus em nós, dessa forma que a palavra de Deus diz? Porque quando João escreveu aqui, algo que ele falava é que o comportamento dos cristãos deveriam estar de acordo com os ensinamentos das Escrituras. Então, que a gente venha refletir nessa manhã e analisar o nosso comportamento. No versículo 15, ele fala o seguinte: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, confessar a Jesus envolve uma vida de reconhecimento da sua verdadeira identidade. Ele é Deus. Ele veio para morrer por nós porque é um presente de Deus para nós. Então, Deus nos deu esse presente, esse amor. Então, eu tenho que amar, envolve entender isso. E aquele que ama a Jesus guarda seus mandamentos. Está lá em João 14, 21. Então, se eu amo Jesus, eu guardo os mandamentos dele. Essa é a forma de eu evidenciar que eu amo. Porque só falar não resolve. Você tem que praticar esse amor. Então, Jesus falou: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. E o seu maior mandamento é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Então, queridos, para a gente fechar esse versículo, esse tópico, eu quero dizer o seguinte para você: devemos amar a Deus com toda a força do nosso entendimento e ao nosso próximo como a nós mesmos. Está em Lucas 10, 27. São palavras do nosso mestre. E para a gente ilustrar esse amor de Deus por nós, eu gostaria de contar para você uma história que havia um menino de 8 anos, ele havia sido deixado no orfanato pela sua mãe desde que nasceu. A sua mãe era menor de idade, engravidou dele, a sua família não apoiou e o menino, ele tinha uma deficiência, ele não andava, ele se tornou um cadeirante. Então, ela, devido às dificuldades para lidar com tudo isso, ela deixou esse menino lá no orfanato. E ele já estava com 8 anos ali, então durante aquele tempo que ele permaneceu, ele era um menino que era um menino inteligente, era um menino alegre, era um menino bem tratado, ele amava os seus cuidadores, eles também amavam a ele, talvez até para ter uma recompensa daquela rejeição que ele vinha sofrendo, porque ele via todos os seus amiguinhos sendo adotados e ele ficava porque ele era um cadeirante, teria maiores dificuldades, ele ia sempre ficando, ele aprendeu a ver isso. Só que num determinado dia, uma senhora entrou naquele orfanato e tocou na cadeira de rodas dele. Quando ela tocou, ele olhou para trás e ela falou, era uma senhora assim muito distinta, uma senhora com uma afeição amável, e falou com ele, falou assim: você gostaria de ir para minha casa comigo? Você gostaria de ser meu filho? Então ele até se assustou, e falou assim: mas a senhora gostaria de levar para sua casa? Eu tenho dificuldades, eu não posso andar, a senhora vai ter que me conduzir em todo tempo, eu vou precisar da senhora todo tempo. A senhora entende isso? Que vai ter que guiar na minha caminhada? Vai ter que estar sempre empurrando a minha cadeira? E aí ela falou para ele: olha, eu quero você por um ato de amor. Então eu quero levar você para minha casa, para você ser meu filho, para eu cuidar de você. Eu quero ser a sua protetora, estou me dispondo a cuidar de você por toda a sua vida. E aí o menino aceitou e foi morar com aquela família e aí encontrou a felicidade concreta. Esse é o plano que Deus tem para a nossa vida, é o padrão do amor que Ele tem por você. Ele quer cuidar de você, independente das suas dificuldades, das suas deficiências. Esse é o amor que Ele tem por nós. Ele quer nos conduzir até a vida eterna. E Ele é aquele que vai estar conosco todos os dias através do Espírito Santo. Que você venha meditar nisso para a sua vida. E eu gostaria, que você entendesse, para a gente fechar, que a gente deve estar firmado na palavra de Deus, para que a gente não venha a ser enganados pelos falsos profetas, que a gente venha ter uma vida de amor, uma vida justa, porque o Evangelho, ele não anda dissociado dessa vida
de uma vida perfeita, ou então buscando a estatura do varão perfeito, que você tenha isso sempre no seu coração. Eu gostaria de ler, para a gente fechar. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e é a vida eterna. Deus, te agradecemos por essa oportunidade. Seja conosco, Senhor, nos ajude na nossa caminhada, nos ajude a amar o nosso irmão, nos ajude, Senhor, a ter uma conduta ética, uma conduta perfeita, Senhor, de acordo com a Tua palavra, com o Teu Evangelho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.